Vá e enfrenta a vida do jeito que ela é. E se a gente não olhar pra frente e não aprender com essa garotada, a gente vai ficar pra trás. Seja bem-vindo ao CTcast. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Galera dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp. É o 11 98987 7715 e o seu áudio com sugestões, dúvidas, proposta de temas pode entrar nos próximos episódios. Neste que é o momento, fala galera! Fala galera! Fala galera, Marco Forjaz da Aeroscan, voando com os nossos amigos e daqui a pouco com o Roberto Coletti, o nosso amigo do mercado de segurança. Valeu por mais esta, meu brother. Sucesso! Fala galera, Gustavo Dietz aqui da PMI. Tô aqui para falar desse meu grande parceiro, esse grande amigo Roberto Coletti, essa figurinha carimbada do nosso mercado, do nosso setor de segurança, o cara que idealizou e criou esse programa Tacada de Mestre, que já é tradição nas nossas noites de quintas-feiras. Coletti, parceiraço, abraço, cara, continua sendo esse cara divertido e alegre que você é. Fala galera! Quero convidar vocês aqui nesse CTcast com o Roberto Coletti. Ele que diz que é um cara do relacionamento, que gosta de tudo. Nós vamos curtir o CTcast tomando uma boa cerveja. Eu, Silvano, Kleber, o Christian e todos vocês. O Coletti não, porque ele toma qualquer cerveja, segundo ele. Um abração, galera! Com o patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras, da ParkSeg Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala galera! El professor Silvano Barbosa e a sua assistente, a Eusébia. Fala galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Roberto Coletti, está conosco. Fala galera! Roberto Coletti é pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV com especialização em Gestão de Processos Otimizados, Inovação e Mudanças pela Fundação Dom Cabral. Planejamento em Segurança realizado em Israel e certificado Miller-Heiman em Strategic Sailing. Atualmente é diretor comercial do Grupo Verzani Sandrini, diretor adjunto de marketing da ABSEG e chairman da ASIS International Capítulo Rio de Janeiro. É membro do CT Segurança e apresentador do Tacada de Mestre no canal do YouTube do CT Segurança. Muito bem-vindo, Coletti. Fala galera, é um prazer, eu sou fã de vocês e fazer parte do CTcast para mim é uma honra. E o nosso tema de hoje será Tacada de Mestre. Coletti, antes de a gente entrar no tema, conta um pouquinho para a audiência do CTcast sobre a tua jornada dentro da nossa área de segurança. Então, Kleber, eu comecei dentro de uma escola militar chamada CPUR. Em 1995, eu tinha um sonho em ser engenheiro e o meu pai, muito rígido, né, sempre orientou a gente para ter disciplina, determinação e falou, não, você até pode fazer engenharia, mas você vai cursar a escola militar e você vai se alistar. E na época eu com 16 para 17 anos estava cursando matemática e aí na fase de alistamento militar eu fui designado para uma escola que é o CPUR
e que de lá abriu a minha vida, né? Eu sou o que sou hoje, graças a algumas coisas que a gente vai falar aqui no programa, mas essa escola foi a propulsora para poder projetar a minha carreira profissional. E aí depois do CPUR eu fiquei lá por um tempo, e aí sim eu ingressei na área de segurança privada. Eu comecei de baixo, meu primeiro trabalho foi no Albert Einstein como agente de segurança, e aí fiquei no Einstein mais ou menos 1 ano como agente de segurança, e aí eu comecei a olhar as escoltas que chegavam no hospital, e foi quando eu perguntei um dia para um dos caras, né, como é que eu faço para ser isso aí? Eu não sabia nem o nome, né? E o nome era VSPP, e eram os caras da família Safra. E aí um deles, muito antigo, virou para mim e falou, olha, tem que ser ex-militar, tem que ter o curso de segurança pessoal e tem que passar nos testes. Eu falei, pô, me fala onde é. Cara, eu peguei minha folga e bati lá. E aí eu fiz todos os testes, por sorte ou ironia, não sei do destino. O capitão Rossano, ele era o gestor da proteção executiva na GP e ele foi instrutor no CPUR, né, do curso de cavalaria. E quando ele me viu, ele falou, porra, você é um aluno querido. Eu participei dos testes, fiz entrevista com um israelense, na época era o Yoram Bar, passei e virei um segurança pessoal. Fiquei na GP 8 anos, protegendo algumas das principais famílias desse Brasil, mas eu sempre olhei aquilo como algo que um dia poderia acabar. Eu sempre quis mais na minha vida, né? Foi quando eu voltei a estudar, fiz administração, me formei estudando e trabalhando como segurança pessoal, quase que sendo um mágico no dia a dia para poder conciliar. E aí me formei e eu falei, poxa, agora eu preciso de uma oportunidade na área de gestão. E aí eu apliquei para uma vaga com o Dr. Roger Abdelmaci, o médico, que ficou muito famoso para o lado bom e para o lado ruim. Trabalhei com ele 2 anos como coordenador de segurança, implementando a segurança patrimonial e pessoal dele, da fazenda, das casas, da casa de praia, enfim, de toda a família. Terminei minha faculdade e aí recebi um convite de um cliente da GP que tinha interesse em abrir uma empresa de segurança. Foi quando eu fui empreender, isso já em 2002 mais ou menos. A gente começou uma empresa de segurança do zero, a Titanium, que foi um sucesso, a gente cresceu muito rápido, a empresa hoje não existe mais. E aí de lá para cá foi quando a minha trajetória profissional, ela ficou parte em operações e parte na área comercial. E hoje estou à frente aí de uma grande organização que é a Versani, com um baita desafio que a gente vai falar um pouquinho durante esse programa. Mas comecei de baixo. E a mensagem que eu deixo nesse CTcast é que se você pode, se você entende que é capaz, acho que você tem que correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. E muito legal ver que existem as etapas para chegar onde cada um tem. Então, muito legal você colocar, puxa, eu queria saber o que é um vigilante, como funciona para eu ser um vigilante. Vai lá, tem a instrução, você tem que fazer uma prova, tudo isso, mas você foi lá, correu atrás, em um dia de folga. Então, realmente, para quem está escutando, fica um ensinamento, né? Se você quer alguma coisa, vá lá, entende como funciona e faça, e sabendo que tem etapas para chegar no objetivo que você quer chegar. Sem dúvida. Mas tem que correr atrás mesmo, muito legal. A importância da ação, né, Cris? Então, a gente às vezes se vê em situações que a gente gostaria de chegar, mas fica distante ou fica reclamando. E se vê no imediatismo, né? Cara, essa mensagem do Colette é super importante, claro. Traça uma meta e age, vai pra cima. Corre atrás, porque é possível chegar lá. O que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançada. Mas uma coisa muito legal, quando você cita o CPUR, eu tenho N cases de amigos ou de profissionais com quem a gente trabalha hoje em dia, que o CPUR foi uma escola, assim, pro cara que, de verdade, mudou a vida deles, teve um impacto muito pesado. Isso é muito legal. Eu entrei no CPUR contra a minha vontade. Tem muita gente que fala, poxa, como que você se transformou nesse executivo de referência, né, que usam essa palavra, sendo que o CPUR você não tinha nem interesse. Mas foi dali que eu aprendi a convivência e as relações interpessoais. Os meus principais projetos desenvolvidos na minha carreira são pessoas que passaram por essa escola. Então a minha gratidão pelo meu pai, né, que hoje não está mais aqui entre a gente, ter me forçado a fazer isso, né, a entrar na escola militar, eu acho que é muito do que eu sou hoje. Eu devo a essa escola e algumas outras pessoas que eu vou explanar aqui durante esse nosso bate-papo. Ô Cris, quando eu te falei de a gente buscar um tema para esse CTcast, você na hora falou tacada de mestre. E por acaso, tacada de mestre também é programa do Colette aqui dentro do YouTube do CT Segurança. Qual é, Colette,
a importância dentro da tua vida desse tema tão importante que é Tacada de Mestre. Eu acho que a iniciativa de vocês foi um marco para a área de segurança, eu posso dizer com todo respeito e carinho. E aí quando eu conversei com o Christian para a gente poder desenvolver um programa, eu não tinha ideia do tão trabalhoso que é escrever pautas e encontrar pessoas dispostas a falar. E o Christian sabe o que eu vou dizer. Eu falei para ele, cara, vamos fazer uma programação diária. Ele falou, cara, começa com uma vez por semana, depois a gente vai aumentando. E hoje eu te falo, cara, eu não sou de desistir, não vou desistir, mas puta que pariu, cara, dá um trabalho. Desculpa aí a palavra, eu não tinha ideia, cara. E eu sou um cara que me cobro muito nas coisas que eu me proponho a fazer, e o Silvano acompanha de perto aí a minha trajetória nesse 13º programa. Mas assim, cara, eu fico muito feliz pelas mensagens, né, de carinho, de apoio, de gratidão, de incentivo, que muita gente que participa do programa, cara, a gente tá conseguindo, de alguma maneira, disseminar algum conteúdo. E é o que eu falo pros meus filhos. Não tem escola nenhuma nessa vida, não tem GV, e olha que eu fiz boas universidades, não tem INSPER, não tem universidade americana que te proporciona você escutar por 1 hora, 1h30 a experiência profissional desses caras que já passaram tanto pelo Café quanto pelos outros programas, que são todos eles excelentes, quanto o Tacada de Mestre, porque são experiências práticas de vida. Então o Tacada de Mestre nasceu com esse conceito, eu fico muito feliz em fazer parte aí do hall de apresentadores desse canal. Mais uma vez falo que me dá um trabalho surreal, mas cara, tamo junto. Então o Tacada de Mestre veio para ficar, veio para marcar espaço e território, e eu acho que está sendo de grande valor. Inclusive eu aprendo muito mais do que eu imaginava. Isso é algo muito legal, né? O que a gente aprende em cada episódio é o que você colocou, a história de vida de uma pessoa vale mais do que muito MBA. E muitas das ações e estratégias que a gente faz hoje é baseado em aprendizado do bate-papo. É aquilo, né, Christian? Você tem a oportunidade de entrar com uma linha de ação que você sabe que o cara que fez deu certo. Então, é o MBA da vida. Se você assistir o CTcast, 130 e tantos cafés com segurança, eu não sei tantos gestoras de segurança com a Érica, que eu tenho uma admiração e um respeito enorme, o programa do Luca, o do Tarcísio. Cara, se você olhar o tanto de horas de conteúdo que tem na biblioteca, se o cara empreender alguma coisa ou o cara entrar com uma gestão dentro da sua organização e errar, é porque ele não assistiu o programa, porque tem ali uma aula, cara, humana, diária, de tudo que o cara pode fazer de forma certa e o que não fazer que já deu errado. Então, gente, sei lá quantas milhões de horas já existem, né, na biblioteca do CT, mas são experiências, cara, que o cara vai levar pra vida. É só ele entrar lá e assistir. Só basta ele apertar o play. E se inscrever no canal e ativar as notificações. O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$1 por dia tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no clube de benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. Momento mergulhando no conhecimento. Colete, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. Existe um livro que é como se fosse uma bíblia, né? Eu tive um chefe que me deu esse livro e falou assim, quando eu comecei a trabalhar com ele falou, cara, esse livro vai mudar a tua vida. E aí depois eu percebi que muito do que esse livro fala, que são histórias reais, é muito do que eu sou no meu dia a dia. E aí eu me tornei mais fã ainda, e aí eu percorro esse livro, cara, diariamente, e obviamente a gente sai da rota por várias vezes, mas eu tento voltar para a rota. O livro se chama Lei do Triunfo, é um livro do Napoleon Hill, é um escritor americano, né? Acho que muita gente conhece, provavelmente já leu, mas quem não leu, acho que esse livro é um livro de cabeceira que você tem que deixar ali diariamente para você poder olhar. Esse cara foi um estudioso americano e que foi contratado por um ex-catador de peças de ferro velho e que se tornou um magnata do aço, um dos homens mais ricos do mundo. E ele foi contratado por esse cara para estudar durante 20 anos como é que a mente desses caras mais influentes e poderosos e mais bilionários do planeta pensam. Então ele teve 20 anos estudando. E aí, desses 20 anos de estudo, ele tirou as 16 leis do sucesso. Então,
a gente tem uma experiência de um livro e uma experiência do CT com o canal. É quase que a mesma coisa, né? Eu não sei se dá para a gente extrair as 16 leis do sucesso do canal CT Segurança. Mas qual a analogia que eu quero fazer? O cara estudou por 20 anos grandes nomes, né? Bilionários e magnatas, e não só empreendedores, mas também gênios como Graham Bell, enfim, Rockefeller. E aí nessas 16 leis, são coisas que eu friso assim, que eu passo esse ponto, e que as pessoas de sucesso, se elas conseguirem trilhar o caminho dessas 16 leis, ou parte delas, porque é difícil a gente conseguir ser fiel e fidedigno a uma meta, mas a principal, né, que eu vejo que a primeira lei, ele fala, você tem que ter próximo de você pessoas com o mesmo pensamento, que nada mais é que o mastermind. Esse livro, Kleber, é a coisa que mais me marcou assim, recomendo para quem ainda não leu e faça bom proveito desse livro fantástico. Muito legal, Colete. Tem muito a ver com a primeira frase que você falou aqui. E eu tive a oportunidade de encerrar a minha palestra lá no Congresso Segurança Eletrônica, falando justamente sobre a filosofia do sucesso de Napoleão Hill. Essa frase que eu coloquei antes, né, um pouco antes do tema, é uma frase dele. Tem uma outra que eu acho fantástica. O entusiasmo é a força da alma, conserva-o e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas. Cara, eu acho que é o espírito, força de vontade, imaginação, autocontrole, confiança, ter objetivo principal definido, são algumas das leis, né, cara? Cooperação, concentração, vale a pena o cara não só mergulhar na vida, mas mergulhar no livro também e se aprofundar nesse case de sucesso que é a lei do triunfo. Momento Passo do Gigante. Colete, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da tua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Roberto Colete. Com certeza, o grande passo do gigante do Colete foi quando eu recebi a proposta de assumir a diretoria comercial do Grupo Verzani Sandrini. Nem eu tinha ciência do desafio, da responsabilidade e do nível de entrega que essa companhia estava naquele momento, em 2017, se propondo a entregar para o mercado. E eu não tenho dúvida que o frio na barriga, que aquele autoconhecimento, autocontrole, aquele autoquestionamento passou por mim naquele momento, numa sexta-feira, final de tarde em Santo André, que eu dei o ok. Depois que eu dei o ok, que eu aceitei esse desafio, me foi apresentado num quadro na parede da sala de reunião quais eram os desafios propostos para essa companhia para os próximos 3 anos. E eu só não desisti por 2 razões, porque eu já tinha me desconectado do emprego anterior e porque eu tenho, dentro da minha vida profissional, e aí o lado militar e o lado que a gente vai falar um pouco depois do esporte, como um cara de extremamente objetivo e de buscar resultado. Porque se eu pudesse, eu tinha desistido naquela hora. Eu falei, Fábio, não vou desistir, te digo que é um desafio que eu não sei nem se eu tenho capacidade, e a gente tem que assumir as suas fraquezas, e também é uma lei do triunfo, né? É uma lei, uma das 16 leis do livro, mas com certeza, se a gente tiver apoio, determinação, e entre outros fatores, a gente vai conseguir entregar os objetivos. Então, Kleber, o passo do gigante foi o desafio que eu tive. E aí, frente a esse desafio, que era entregar 400 milhões de resultado em novas vendas para a companhia, e eu não conheço historicamente qualquer outra organização de serviços do nosso setor que fez um planejamento para entregar isso. E, obviamente, eu me cerquei de gente muito capacitada. A gente conseguiu buscar no mercado extremamente profissionais assim de riquíssimos conteúdos, contratamos consultorias para poder subsidiar as bases de planejamento e apoio, implementamos um sistema de venda chamado Inside Sales que eu também não conhecia, então mais uma vez me colocou em xeque se aquilo de fato ia entregar ou não, mas é aquele momento de você refrescar tua cuca e dizer, abra tua cabeça para o novo. Né, sair daquele momento old school e olhar para fora, porque a juventude ela vem de forma avassaladora. E se a gente não olhar para frente e não aprender com essa garotada, a gente vai ficar para trás.
Então, o grande passo do gigante foi esse desafio que eu estou hoje ainda à frente da companhia. É um baita time, mas que me fez assim naquele momento, e às vezes ainda dá aquele frio na barriga, que é natural, mas que é gostoso, de você ser um executivo de uma das maiores empresas do setor e também uma das maiores empregadoras, né? Quase 48 mil funcionários desse país. Esse foi o meu passo do gigante. Momento mergulhando de cabeça. Colete, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que o Colete mergulha de cabeça? Muita gente me conhece, né, como executivo, mas eu sempre falo que por trás de todo executivo existe um ser humano. E todo ser humano, por mais preparado que esse executivo se consolidou na sua vida, né, ao longo da sua trajetória, por mais universidades de ponta, por mais coachings, por mais, enfim, por tudo que esse cara possa ter feito, esse cara ele é um ser humano e tem as suas alegrias, seus momentos de tristeza, ele tem os seus anseios, ele chora também, ele é pai de família. Então, o que eu coloco como mergulhando de cabeça? Eu faço um comparativo, um ping-pong entre o mundo empresarial e o mundo social. E eu faço essa conexão com o esporte, é o nome também do meu programa com o canal do CT. E eu falo que o esporte, ele além de te proporcionar o fortalecimento da mente, uma melhor condição física, ele te proporciona você ser um cara cada vez mais forte na entrega de resultado. Os estudos comprovam que não importa qual tipo de esporte, mas um atleta de alta performance, ele tem um nível de entrega e raciocínio lógico muito mais aguçado do que um ser humano convencional. Então, no meu ponto de vista, eu uso e recomendo, além do livro que a gente colocou, qualquer profissional, não precisa ser executivo, mas o executivo muito mais pelo nível de estresse, o nível de entrega e comprometimento, ele tem sim, de qualquer maneira, encontrar um esporte para poder usar a sua válvula de escape. E eu uso, sou aficionado por esportes, né? Faço a minha família inteira entrar nessa vibe comigo. A minha filha, a mais nova, a Lorenza, já está fazendo treino funcional para crianças, porque eu acredito que isso, além de ocupar a mente, ele te fortalece o seu autocontrole, o seu espírito como ser humano. E aí eu uso o golfe como uma plataforma para isso. O golfe é um esporte que você se autodesafia em 18 buracos. É um esporte de longevidade, né? É um esporte que você tem entre 4 a 5 horas para disputar uma partida. É um esporte que você disputa junto com outro companheiro, né? Você pratica sempre com pelo menos uma pessoa, e é um esporte que tem, além de toda a classe, elegância, a ética, ela é um fator preponderante desse esporte. Por quê? Porque você marca o resultado do teu companheiro ou adversário e assim vice-versa, não tem juiz. Então, o golfe me proporcionou, além de um baita networking, e que eu não uso como networking, eu uso como válvula de escape e fortalecimento mental, ele me traz essa energia. Então hoje, eu moro num condomínio no interior de São Paulo, eu estou quase que na roça já, então eu tenho as facilidades, né, de morar longe de uma capital, então eu moro aqui no interior de São Paulo, e a poucos passos da porta da minha casa, eu caio num campo de golfe. E eu consegui dos meus filhos, que a Lorenza, que é a menor, que talvez é mais fácil influenciar, levá-la para o esporte. Então a pequenininha já joga melhor que o pai. Então ela já vem jogando golfe melhor do que eu. E além do golfe, eu uso um outro esporte, que são corridas de longa distância. E aí, onde eu quero chegar com isso, né? Eu tive alguns momentos da minha vida que eu tive algumas perdas, né? A gente acaba tendo também, né? Não é só ganho na vida, né? Eu sou um cara iluminado, um cara de sorte e tive muito mais ganhos do que perdas, mas perdi algumas pessoas queridas da minha família. E aí, como eu sempre usei o esporte como válvula de transformação e também o poder da mente,
eu comecei a correr provas de longa distância. Então eu fiz alguns desafios e algumas provas em homenagem a algumas pessoas. Então a minha primeira prova de longa distância eu fiz em homenagem ao meu pai. Eu corri 100 km em 24 horas. Depois, a minha mãe ainda viva tratando do câncer, eu fui lá e fiz uma prova que era para ser uma maratona de Pindamonhangaba até Aparecida do Norte, que eram 42 quilômetros. Eu recebi um convite de um amigo que falou, cara, a gente vai sair de São Paulo e vai até Aparecida. Eu falei, cara, esse cara é louco, né? Mas talvez de louco todo mundo tem um pouco. E aí a gente saiu de São Paulo e a gente foi até Aparecida em 187 quilômetros em 31 horas sem dormir. E aí fiz isso em homenagem à minha mãe. E aí nessa última perda que eu tive, eu perdi um irmão por depressão. Então, eu falo mais uma vez, né? O poder da mente te leva aonde você tem capacidade de chegar. É só você que sabe. E aí eu fiz uma outra prova que foram 300 quilômetros, correndo 30 quilômetros por dia em homenagem ao meu irmão. Então, o que eu falo? O mergulhando de cabeça do Colette você precisa encontrar uma válvula de escape. E olha que eu sou um cara que faço o meu churrasco, tomo a minha cerveja, não tomo só Heineken, deixa o Neves escutar, também tomo Ambev, também tomo Itaipava, então prestigio todos os amigos do setor, tenho os meus momentos de convívio com a minha família, não sei onde eu consigo arrumar tanto tempo, mas por que eu quero falar isso? Um executivo não pode só ficar 18, 19 horas focado na frente de um computador pensando em entregar o seu melhor resultado. Ele precisa se preparar mentalmente e fisicamente para poder fortalecer a sua alma, o seu espírito para os desafios que a vida dá. Então nessa pandemia eu vi muitos amigos meus, eu engordei 8 quilos. Eu falei para os caras, eu estava com 88, eu tô com 80 quilos. Eu falei, eu perdi 8 quilos. Agora, você dá desculpa que a pandemia, que a academia está fechada, que a universidade fechou e que agora eu não consigo estudar. Cara, desculpa. Vá e enfrenta a vida do jeito que ela é. A pandemia não estava programada e não estava sendo planejada por nenhuma organização, seja brasileira ou seja norte-americana, ou seja europeia, seja do mundo inteiro. Então o que eu quero dizer, cara, o esporte, sem sombra de dúvida, na minha opinião, é o mergulhando de cabeça do Colette. E que me faz, Kleber, sem sombra de dúvida, ser o executivo de alta performance que eu sou. E Colette, aí agora a pergunta que todo mundo que está escutando deve estar se fazendo. Depois de 3 anos e aquele quadro que foi colocado, essas metas foram batidas? Essas metas não foram batidas, Cris. E aí é um item interessante, né? Para você ter ideia, em 2019 nós vendemos 8.000 posições. Cara, 8.000 posições é maior do que muita empresa de renome do nosso setor. Mas foi uma das coisas que a gente discutiu muito em 2018 e em 2019. E aí é um recado que eu deixo também para o modelo de gestão. As metas precisam ser atingíveis. E nós desenhamos uma meta inatingível. E foi um erro nosso. Porque o que acontece? A companhia superou, na história de 52 anos de Versani, ela nunca conseguiu vender o tanto que foi vendido em 2018 e também replicando para 2019, que a gente dobrou o tamanho das vendas em 2019, mas nós corrigimos a rota em 2020. Então nós erramos talvez no tato de colocar a meta, mas 2020 foi feita uma correção. Por quê? Porque por mais que você fique com aquele gosto, do sucesso, mas ainda para quem tem aquele quê militar, né, o desafio, a gente não entregou a meta. Mas aí numa reunião one-on-one que a gente tem na diretoria, né, o Fábio virou e falou assim, cara, a gente entregou 2 dígitos de crescimento para uma companhia que fatura mais de 2 bi. Você tem noção do que é isso? Eu falei, tenho, mas a gente não bateu a meta. E aí esse erro de correção de rota foi feito em 2020 e agora a gente vem trabalhando no exercício de construir o orçamento em 2021. Ela tem que ser desafiadora, né, Colette? Sim. Mas ela tem que ser atingível. Não adianta você correr os 187 quilômetros e não chegar nem próximo da linha de chegada, né? É aquela sensação de romper a fita e comemorar a vitória. E isso também eu falo, Kleber, naquela prova que eu fiz dos 300 quilômetros, eu talvez não estava preparado fisicamente para fazê-la. Mas mentalmente eu sempre estive preparado para desafios maiores.
Mas o que me levou a fazer esse desafio? Eram duas modalidades, 150 quilômetros e 300. E quando eu fui fazer a inscrição, a minha esposa falou, você vai fazer de 150, né? Eu falei, não, eu vou fazer a de 300, porque de 300 é diferente. E não menosprezando quem fez 150. Mas eu falei, cara, se eu vou homenagear uma pessoa que é um exemplo de vida para mim, né, que foi meu irmão, e que eu perdi ele em razão de um problema que só cresce ao longo do tempo no mundo, que é a depressão, eu vou mostrar para o mundo e para as pessoas que eu consigo arrastar o exemplo, que sim, cara, é desafiador, vai ser na raça, vai ser com o coração, mas é possível entregar. E aí eu fiz um planejamento para poder fazer essa corrida, porque além de tudo, o nosso dia tem 24 horas. Você tem que dormir, você tem que trabalhar e entregar alta performance no meio de uma pandemia e ao mesmo tempo eu tinha que correr 30 km por dia. E quem é corredor sabe que o corredor em média corre 1 hora 10 km. Então eu tinha que separar dentro das minhas 24 horas, 5, 6 horas para eu dormir, horas exaustivas de trabalho, cuidar da minha família e separar 3 horas para eu correr. Então eu montei um planejamento, cara, de eu dormir umas 11 da noite, acordar às 4 da manhã, corria das 4 até às 7, tomava banho e começava o meu trabalho. Só que aí, no segundo para o terceiro dia, eu percebi que se eu insistisse naquela estratégia que eu desenhei, eu ia quebrar. O quebrar no esporte é você não conseguir continuar. E aí entra essa analogia que a gente estava falando com a meta. Eu corrigi a rota. E eu fracionei a corrida correndo 20 quilômetros, então eu sou um cara que corro bem 10, 15 quilômetros. Eu corri 15, depois corri 5 em alta velocidade, voltava para o trabalho, depois no final da tarde eu corria mais 10, porque a prova eu tinha que entregar 30 quilômetros durante 24 horas por dia. Independe do tempo que você poderia correr. Isso auditado por Garmin, por relógio. Então, essa analogia que eu faço é a correção da rota. E a gente corrigiu a rota no ano de 2020 nas metas e agora vem sendo reestruturada para 2021. E olha que a gente tem pandemia, né? Como é que a gente reestrutura? A gente vai entregar o que a gente vai entregar esse ano, a gente vai adequar, a gente vai dar um downgrade, vai fazer um upgrade, enfim, a gente vem se reinventando para poder pensar nas metas de 2021. Quais foram os ensinamentos que você teve? Você colocou muitas coisas legais de gestão de tempo, aproveitar o tempo, todos temos 24 horas, né? Mas o que a pandemia trouxe como ensinamentos? Eu sou um cara, o Christian, comercial. Talvez, eu falo que eu não sou um bom comercial. Então, a pandemia, o Christian, eu sou um cara que quando a pandemia começou, eu percebi o mundo virtual, né? E eu sempre me colocaram como uma referência em vendas, eu sempre não discordei, mas questionei. Eu sempre me coloquei como uma fortaleza minha o lado do relacionamento, e relacionamento a gente tem que dizer que ele tem que ser feito de forma interpessoal, é entre pessoas, não tem como se relacionar com uma máquina. Então a pandemia, logo no começo, que começaram essas reuniões virtuais, e hoje o nosso programa está sendo gravado de forma virtual, eu gostaria de estar com vocês aí no CT. Então o ensinamento que eu tenho nessa pandemia, Christian, é aprender a se reconectar com as pessoas. Imagina que eu sou um profissional de vendas e que o grande ponto forte é você olhar no olho do comprador e extrair do cara, numa reunião, num café, os anseios, as angústias, né, os insights que o cara acaba te passando e você pega ali alguma coisa para você desenhar o projeto. E numa reunião via conferência, primeiro o cara não sabe se você está gravando, ele não sabe quem está do seu lado. Então, o que a gente vem estudando com o nosso time comercial? Como é que a gente vai continuar entregando resultado com a pandemia, sendo que as relações interpessoais que um executivo comercial necessita ter, e a gente não tem mais? Então eu vou negociar com um robô. A gente já negocia com um robô em leilão de compras, que já foi tema do meu programa algumas vezes. Mas a relação interpessoal ainda faz a diferença. Por trás desse computador tem uma pessoa. Não tem uma outra máquina, alguém está lá pilotando aquele computador. Então o ensinamento que eu estou tentando reaprender é como lidar com essa situação trancado dentro de casa, no ar-condicionado, com o cachorro latindo, tendo que ter a tua filha do lado, você ajudando a fazer lição, às vezes a tua esposa também junto no home office, que é um desafio, manter em harmonia tudo isso junto. Então, cara...
Já que você tá aqui, aproveita e faz isso aqui pra mim, já que... É o famoso Jaqui. Isso dá motivo para mais um CTcast, mas vamos em frente. Ô Colete, você como atleta, como ex-militar, a gente tá passando por um período de angústia, ou um período de dificuldade, um período de prova. Não tem nada melhor do que isso para fazer uma pessoa melhor na sequência. Então, quando você vai se preparar para uma prova, você sofre. Para você ganhar musculatura, você tem que rasgar o músculo, para que na cura ele fique mais potente, mais forte, né? Para você poder saber que vai enfrentar alguma coisa no terreno hostil, você se prepara para o terreno hostil. Então, talvez o maior recado que a gente esteja recebendo nesse momento é calma, vai todo mundo ficar melhor depois. Quem quiser aproveitar esse momento, vai aproveitar. É o que a gente fala, Silvano, na companhia. No primeiro dia pós-pandemia, a gente montou um comitê de crise. Por sorte, a gente tem um empresário, também CEO da companhia, que foi muito bem preparado para a posição que ele ocupa hoje, que é o Fábio Sandrini. E aí, desse comitê, eu tiro alguns ensinamentos. Uma frase que me marcou muito. Ele falou, se a gente tiver, nesse momento, unido, se a diretoria se unir em prol do problema e a gente desenhar como é que a gente vai sair desse problema, porque a inadimplência vai subir e vai ser um caos. E olha que a gente é o maior player de shopping center do país. Ele falou, a gente sai mais forte desse problema. E hoje eu te falo que a gente não saiu ainda da pandemia. Eu nem sei quando que é o pico, né? Porque o pico até agora eu também não consegui entender quando é que vai aparecer. Mas enfim, o que eu digo de mensagem é, se você se prepara para qualquer problema que possa acontecer ou que ainda não esteja preparado, mas mentalmente você tem que estar forte para poder enfrentar. E nós enfrentamos isso e, obviamente, de forma unida, e a gente está saindo cada vez mais forte diariamente frente ao que essa pandemia trouxe de problema. Eu acho que essa pandemia veio para ensinar para os seres humanos que nós não somos invencíveis e que a gente precisa, de fato, cada vez mais se fortalecer, porque talvez foi um ensinamento que vai ficar aí, né? Tudo tem um porquê na vida. Talvez essa pandemia veio para chacoalhar as principais potências do mundo para falar, vocês também são frágeis. Historicamente, pode ser que a gente não tenha clareza disso nesse momento onde a gente está no meio do processo construindo essa história, mas certamente, Colete, o que você falou tem muito a ver, porque a gente vai olhar para trás e vai perceber isso com muita clareza daqui a 1, 2, 3 anos. Colete, quem quiser entrar em contato com você, faz como? Cristian, eu sou um cara muito ativo nas redes sociais, então eu tenho Instagram, até TikTok eu tenho. Então eu tô no Instagram, eu tô no TikTok, eu tô no Facebook, eu tô no LinkedIn, eu tô no Tacada de Mestre dentro do CT Segurança, eu tô no WhatsApp, enfim, cara, eu tô em todas as redes sociais. O meu e-mail é roberto.colete@verzani.com.br e o meu celular é 11 99595 0230. Eu atendo todo mundo. Se o cara ligar e não conseguir atender, manda o WhatsApp. Cara, e tamo junto nessa. Nessa vida a gente tá aqui de passagem para a gente entregar o meu melhor e é o que eu tento transmitir diariamente, tentando levar conhecimento para que muita gente se espelhe e chegue lá também como nós chegamos. Colete, super obrigado pela sua presença aqui no CTcast e para você ouvinte, o nosso muito obrigado e nos vemos semanalmente aqui no Fala, galera!